Oi pessoal, então hoje a gente vai continuar falando sobre a organização, dos elementos na tabela periódica. Na verdade a gente vai começar a falar daqui a pouquinho sobre algumas propriedades que se repetem ao longo da tabela periódica, que são as conhecidas, as chamadas propriedades periódicas. Mas antes disso a gente precisa falar de uma propriedade que de certa forma também tem um comportamento regular, durante a tabela periódica, e que ela também ajuda a explicar vários fenômenos, que a gente vai estudar, que é o que a gente chama de carga nuclear efetiva. E o que seria isso, A carga nuclear é a carga que está dentro do núcleo, ou seja, os prótons, propriamente ditos. No entanto, os elétrons que estão na eletrosfera, eles sentem a atração exercida pelos prótons do núcleo. Mas eles não sentem essa atração da mesma forma. O que eu quero dizer com isso? Os elétrons que estão na primeira camada sentem uma atração do núcleo diferente dos elétrons que estão na segunda camada, que é diferente dos elétrons que estão na terceira camada e assim por diante. Essa carga que o elétron está efetivamente sentindo, entre aspas, sofrendo, é o que a gente chama de carga nuclear efetiva. Ela não vai ser necessariamente a carga que está no núcleo, ou seja, ela não é necessariamente o número de prótons que estão no núcleo, Ela pode ser diferente, na verdade, na maioria das vezes, exceto para o hidrogênio, para os outros átomos, a carga que o elétron vai sentir não vai ser idêntica ao número de prótons, ou seja, a carga que está no núcleo. Por que isso acontece? Antes de mais nada, a carga nuclear efetiva é representada por Z, que é o número atômico, e esse EF subscrito, que é para distinguir essa carga do número atômico, Ambos estão relacionados à carga que está no núcleo, ou seja, ao número de prótons, mas a carga efetiva é a que o elétron, efetivamente sente, sofre, Por que isso acontece? Então vamos lá. A gente tem aqui uma representação, um modelo, o modelo de Bohr para um átomo. E aqui o átomo é o mesmo, tá? A gente vai só... Vocês vão entender por que tem essa parte pintada aqui de verde daqui a pouquinho. Então, esse átomo ele tem um núcleo e dentro desse núcleo tem prótons e nêutrons. Os nêutrons eles não têm carga, então a gente não vai tratar deles agora, porque para fins de carga nuclear eles não são importantes, Mas os prótons têm carga. Então, os prótons estão aqui. Aí, esse átomo hipotético tem a primeira camada, onde tem 2 elétrons, essas duas bolinhas vermelhas. Ele tem a segunda camada, que também tem mais elétrons. E ele tem a última camada, que tem apenas um elétron. No caso dele, a última camada é a terceira camada. Esse núcleo, que tem prótons, que são positivos, esses prótons vão atrair os elétrons, porque os elétrons são negativos, então cargas opostas se atraem. Agora imagine o seguinte, Esses prótons exercem uma atração nesses elétrons que estão aqui na primeira camada, certo? Esses prótons também exercem uma certa atração nos elétrons da segunda camada. E também exercem uma atração nos elétrons da terceira camada. Mas será que a atração é a mesma? Vejam bem, esse elétron que está aqui na segunda camada, ele tem os elétrons da primeira camada que estão girando. A gente tem aqui um modelo estático, mas eles estão girando, Esses elétrons estão girando aqui. Em algum momento, eles podem atrapalhar, eles podem entrar aqui na frente, por exemplo, desse elétron que a gente está falando. E dessa forma, eles atrapalham a atração
que os prótons do núcleo poderiam exercer neste elétron, por exemplo. O mesmo vai acontecer com esse, o mesmo vai acontecer com esse. Raciocínio semelhante a gente pode fazer em relação ao elétron da terceira camada. Só que no caso dele, a gente tem mais impedimentos ainda. Por quê? Esse elétron da terceira camada, ele tem os elétrons da primeira, que podem atrapalhar, e ele tem os elétrons da segunda, que também podem atrapalhar. Esse atrapalhar, entre aspas, é o que a gente chama de blindagem. Os elétrons que estão em camadas mais internas, eles blindam, de certa forma, os elétrons das camadas mais externas. Eles atrapalham na atração que os prótons poderiam exercer sobre esses elétrons. E essa blindagem está sendo representada por essas áreas pintadas, né? Isso tudo aqui seria uma blindagem em relação a esse elétron. Então, como ele tem elétrons de camadas mais internas, meio que protegendo ele da atração exercida pelos prótons no núcleo, a atração que ele sofre é menor do que os elétrons que estão aqui na segunda camada, por exemplo. Raciocínio semelhante a gente pode fazer em relação aos elétrons da segunda camada. Eles recebem uma atração do núcleo, dos prótons do núcleo, menor do que os elétrons que estão na primeira camada, por exemplo. Os elétrons da primeira camada não tem nenhum elétron em camada interna, mais interna, que blinde eles. Eles estão sofrendo uma atração maior do que os elétrons de camadas mais externas. Isso é o conceito de blindagem. Os elétrons, especialmente os elétrons de camadas mais internas, eles blindam, eles funcionam como uma barreira em relação à atração que os prótons estão exercendo nos elétrons das camadas mais externas. Tudo bem? Então, em função dessa blindagem, os elétrons de camadas mais externas sofrem uma atração pelos prótons do núcleo menor. E justamente porque a atração é menor, a carga nuclear que ele está sentindo também é menor. Não é a carga que está no núcleo. E é essa carga que a gente chama de carga nuclear efetiva. E a gente tem como calcular essa carga. Ela é a diferença entre a carga nuclear, sem proteção nenhuma, né? O número de prótons que tem no núcleo, o número atômico, e a constante de blindagem, que seria essa blindagem que a gente está considerando aqui, causada, né? Essa proteção causada por todos os elétrons que blindam o elétron que a gente está analisando. Aqui é importante, né, a gente definir que, embora os elétrons das camadas mais internas funcionem como um escudo melhor, né, os elétrons que estão na mesma camada também acabam protegendo o elétron do nosso interesse, o elétron que a gente está estudando. Então, os elétrons da mesma camada, eles também causam uma certa blindagem. Pequena, mas causam. Agora, os elétrons de camadas mais internas, estes sim protegem mais. Eles causam uma blindagem maior. Certo? E aí aqui a gente já conversou, né, indiretamente sobre isso. Evidentemente, quando aumenta o número de elétrons, especialmente os mais internos, aumenta a blindagem, aumenta a proteção. E, portanto, a carga que o núcleo vai sofrer, ou seja, a carga nuclear efetiva, vai ser menor. E quanto mais distante do núcleo,
menor vai ser a carga nuclear também sentida, porque se o elétron está mais distante do núcleo, evidentemente tem mais camadas nesse átomo e, portanto, se tem mais camadas, tem mais elétrons. E aí, consequentemente, a proteção também aumenta. A gente vai falar nos próximos vídeos sobre o cálculo dessa carga nuclear efetiva. Então, por enquanto, o importante é vocês entenderem o conceito de blindagem e o conceito de carga nuclear efetiva. Eu vou disponibilizar também no Moodle uma videoaula a respeito disso, para que vocês tenham uma outra abordagem e tenham mais materiais para estudar esse assunto também. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, não deixem de registrar no nosso fórum ou de esclarecer no nosso horário de atendimento. Um abraço e até lá!